As perdas da Rússia continuaram a aumentar. Mais de 1 milhão de soldados, milhares de tanques e agora mais de 20 mil veículos militares, todos perdidos graças a uma combinação de incompetência russa e inteligência ucraniana. E a Ucrânia não está parando por aí. Recentemente, atraiu uma enorme força russa para uma armadilha mortal massiva, infligindo ainda mais perdas massivas para o Kremlin lidar. O incidente ocorreu perto da cidade de Siversk, na região de Donetsk, na Ucrânia. A cidade está bem na linha de frente do conflito. Os russos ganharam terreno ao norte, sul e leste, e eles têm se aproximado de Siversk há algum tempo agora. O progresso deles está longe de ser rápido, com um relatório recente revelando que a Rússia está ganhando cerca de 440 pés ou 135 metros de terreno em partes de Donetsk todos os dias. Ainda assim, lentamente, mas com certeza, as forças do Kremlin estão se aproximando da cidade, com um possível ataque previsto para ocorrer em algum momento no futuro próximo. Isso é de acordo com o Centro Ucraniano para Estratégias de Defesa, que escreveu em sua atualização da situação operacional para 28 de julho, ganhos táticos do inimigo. A nordeste de Siversk indicam que as tropas russas alcançaram uma linha a vários quilômetros de Siversk e podem iniciar um ataque à cidade em um futuro próximo. No entanto, antes que a Rússia possa capturar Siversk, primeiro precisa romper a linha de defesa ucraniana que a circunda. Para fazer isso, os russos decidiram enviar as grandes armas. 27 de julho, eles reuniram um grande comboio de 71 veículos na pequena vila de Vergono-Kamianska, a uma curta distância a leste de Siversk. O comboio era composto por 6 tanques T-72B3, dispostos em 3 filas, bem como um trio de veículos blindados de transporte de pessoal, BMP-2, 6 veículos de combate com esteiras, MTLB, um veículo de recuperação blindado, 2 bugs todo-o-terreno, 12 veículos LADA e 41 motocicletas. Nos estágios iniciais da guerra, não era nada incomum ver uma grande força de assalto baseada em veículos como esta. Os russos regularmente enviavam tanques e veículos blindados para além da fronteira com a Ucrânia, bombardeando prédios e contando com um grande poder de fogo para dominar a oposição. Mas com o tempo, a guerra mudou. Tornou-se muito mais orientada para ataques aéreos envolvendo drones e mísseis. Como os inúmeros ataques de drones ouvidos diariamente em cidades ucranianas, como Kiev, bem como em vários locais ao longo das linhas de frente. E à medida que os ataques de drones se tornavam mais frequentes e intensos, tanques e veículos blindados eram vistos cada vez menos. Em vez disso, a Rússia começou a depender muito mais de veículos civis, incluindo motocicletas e até carrinhos de golfe. Também enviou regularmente tropas a pé para territórios de linha de frente contestados, uma tática que nem sempre deu certo. Como evidente em exemplos recentes de soldados russos marchando diretamente para veículos blindados ucranianos e sendo instantaneamente superados em armamento e habilidade. Há vários motivos para a Rússia usar tanques e veículos blindados com mais cautela. A principal razão, bastante simplesmente, é que a Rússia sofreu um número tão grande de perdas. Quando a invasão começou, o Kremlin podia contar com um grande número de tanques e veículos blindados, tendo montado uma das maiores forças militares terrestres do planeta. Tinha mais de 16 mil tanques no total, com mais de 3 mil deles totalmente operacionais e prontos para combate. Também tinha dezenas de milhares de veículos blindados de vários tipos, desde veículos de combate a transportadores de pessoal. Mas a Ucrânia logo começou a danificar e destruir esses tanques e veículos em grande número, muitas vezes com a ajuda de armas antitanque fornecidas pelo Ocidente, como os mísseis americanos, fazedor de guiamento médio, 148 Javelin. As forças armadas ucranianas também se tornaram cada vez mais proficientes na guerra de drones, usando drones baratos e simples para atingir os pontos fracos dos tanques inimigos e transformá-los de behemoths destrutivos em bolas de fogo de sucata metálica. A Rússia também tem sido notavelmente descuidada no uso de tanques e veículos blindados, frequentemente os enviando para territórios perigosos sem apoio adequado, não treinando corretamente os motoristas e as equipes de operação, e falhando em levar em conta a importantíssima vantagem de terreno da Ucrânia,
que permitiu aos defensores ucranianos preparar armadilhas e planejar emboscadas, surpreendendo os russos repetidamente. Graças a tudo isso, a Rússia viu seus enormes suprimentos de tanques e veículos blindados diminuírem à medida que a guerra progrediu. As estimativas variam, mas várias fontes concordam que o país perdeu cerca de 20 mil veículos militares no total, se não mais. Esse tipo de perda não é sustentável, mesmo para uma força militar tão grande quanto a da Rússia. São tanques e veículos que custam centenas de milhares de dólares cada um, pelo menos, com alguns avaliados em milhões. Enquanto a Rússia trabalha para produzir mais tanques e veículos para compensar suas perdas, não pode se dar ao luxo de continuar desperdiçando equipamentos tão caros no conflito. Então, ela reduziu drasticamente o uso de tanques e veículos blindados, recorrendo a medidas desesperadas e às vezes bizarras, como as tropas mencionadas anteriormente e carrinhos de golfe. Na área de Siversk, no entanto, os russos tomaram a rara decisão de implantar um grande comboio, arriscando meia dúzia de tanques e vários outros veículos. Existem várias maneiras de interpretar isso. Por um lado, talvez os russos estivessem confiantes de que não tinham nada a temer. Eles podem ter assumido que enviariam seus tanques e veículos, eliminariam os ucranianos remanescentes na área e enfrentariam pouca ou nenhuma resistência. Também é possível que a Rússia esteja tão desesperada para ganhar terreno nesta parte específica da linha de frente e capturar Siversk. Então, precisava enviar os tanques e veículos, buscando uma vitória rápida e avançar rumo a alvos mais importantes, como as grandes cidades de Sloviansk e Kramatorsk, situadas mais profundamente na região de Donetsk. O plano deles era evidente. Eles pretendiam viajar de Verkhuno-Kamianska e lançar um ataque fortemente blindado na vila vizinha de Zolotarivka, provavelmente esperando pegar as forças ucranianas na área de surpresa e rapidamente dominá-las. Infelizmente para eles, os russos estavam indo direto para uma armadilha mortal. Porque as forças da Ucrânia, especificamente a 54ª Brigada Mecanizada e a 81ª Brigada Aérea Móvel Separada, estavam prontas e à espera deles. Na verdade, eles vinham antecipando os movimentos do inimigo por várias semanas e preparando o plano perfeito para surpreendê-los e aniquilá-los. Novamente, isso tudo se conecta à vantagem crucial do terreno caseiro mencionada antes. Os membros da 54ª Brigada da Ucrânia conhecem bem esta área. Eles têm defendido isso desde que a invasão começou em 2022 e, com o passar do tempo, aprenderam muito sobre o inimigo. Graças a isso, eles tinham uma ideia muito clara do que os russos estavam planejando, qual rota o comboio tomaria e quando o ataque ocorreria. Então, eles se prepararam para isso. Eles estabeleceram pontos de vigilância por drones na rota esperada, além de redes de coordenação de artilharia com sistemas prontos para atacar a qualquer instante. Já a 81ª Brigada, apesar de menos familiarizada com a região, é reconhecida pela rápida resposta e alta mobilidade. É uma unidade que se provou mais do que capaz no campo de batalha, o reforço perfeito para realizar uma missão como esta. As duas brigadas aguardaram furtivamente pelos primeiros sinais do comboio russo. E não mais cedo os tanques russos entraram na área do que o fogo ucraniano começou a chover sobre eles. Usando uma mistura de drones, ataques de artilharia e fogo de infantaria, a Ucrânia eliminou um alvo após o outro. Os russos pensaram que estavam caminhando para a vitória. Na verdade, eles estavam indo para a sua ruína. Imagens de vídeo do local mostram a total dominância da Ucrânia. Nos clipes, vários drones first-person view são vistos acelerando em direção aos seus alvos ou soltando bombas de cima. Veículos blindados são obliterados em um instante. Tanques explodem em chamas num piscar de olhos e uma espessa fumaça preta enche o ar enquanto a Ucrânia ataca implacavelmente e com precisão especializada. É até mesmo claro que alguns dos veículos russos foram equipados com proteções especiais contra drones, como estruturas metálicas soldadas em torno de seus corpos para impedir que os drones se aproximem demais e atinjam suas seções frágeis. Mas essas defesas improvisadas e frágeis não foram páreo para o contra-ataque calculado da Ucrânia. Os soldados ainda encontraram maneiras de eliminá-los, aproveitando um famoso defeito de design no tanque T-72. Esses tanques, construídos na década de 1960, possuem sistemas de carregamento automatizados. Por um lado,
a presença de um carregador automático pode ser vista como uma vantagem. Isso significa que as equipes do T-72 precisavam apenas de 3 pessoas, um comandante, um artilheiro e um motorista, sem a necessidade de um carregador. Contudo, para o funcionamento adequado do carregador automático do T-72, é necessário fácil acesso à munição. Por causa disso, toda a munição no tanque T-72 é em grande parte desprotegida, armazenada em um ponto fraco, óbvio, logo abaixo da torre do tanque. Portanto, para eliminar os T-72 à Ucrânia, só precisa mirar na torre. Atingindo a área certa, eles podem explodir as munições do tanque de dentro para fora, lançando a torre para o céu e transformando o compartimento da tripulação em um inferno em chamas. Foi exatamente o que fizeram aqui. Como mostram as imagens, até mesmo tanques e veículos com medidas anti-drone são rápida e eficientemente alvejados e destruídos. Algumas das imagens também mostram o momento em que as forças russas percebem que caíram direto em uma armadilha e tentaram fugir da área. Mas seus veículos só podem ir tão rápido e os drones da Ucrânia são muito mais rápidos. Diversos veículos russos ficaram presos na via estreita que leva ao campo de batalha, apresentando uma oportunidade fácil para os drones kamikaze ucranianos se concentrarem e eliminá-los. Em meros minutos, a maioria do comboio russo havia sido obliterada. Restava apenas aos drones ucranianos e às unidades de infantaria leve entrar rapidamente e eliminar os retardatários. Atacando pelos lados e pela retaguarda ao mesmo tempo, a Ucrânia não deu aos russos um único segundo para descansar, reagrupar ou reposicionar-se. A infantaria que fugia de veículos em chamas era rapidamente alvejada com morteiros, rifles e explosivos, e o resultado pintou uma imagem clara e definitiva da devastação. Quase toda a caravana russa foi destruída, com dezenas de veículos abandonados e em chamas. Destroços e escombros espalhados pela cena com torres de tanques e partes de blindados aqui e ali. E imagens de satélite mostraram crateras e nuvens de fumaça subindo do chão. Um relatório do ataque foi postado no X por Special Kherson Cat, que escreveu Siversky Front. As brigadas ucranianas 54ª e 81ª repeliram o primeiro grande ataque blindado russo em muito tempo. O ataque envolveu 6 tanques 3 APCs, 6 MTLBs, 14 veículos e 41 motocicletas. Grande parte do equipamento foi destruída ou danificada. Estima-se que as perdas da infantaria russa sejam de cerca de uma companhia morta e ferida. Estimativas iniciais indicavam que 48 soldados russos morreram e cerca de 69 ficaram feridos no ataque. Drones de vigilância ucranianos observavam do alto enquanto tropas feridas eram retiradas dos destroços de seus veículos. Em termos de veículos, as perdas foram impressionantes. Apenas 3 veículos sobreviveram intactos ao assalto, um Bren blindado de recuperação, um transportador pessoal, MTLB, e um caminhão. No total, estima-se que a Rússia tenha perdido equipamentos avaliados em dezenas de milhões de dólares. Enquanto isso, a Ucrânia não relatou nenhuma perda significativa, usando os recursos à sua disposição para infligir enormes danos a um custo mínimo. O impacto moral de uma vitória como esta também não deve ser subestimado. A Ucrânia acaba de provar mais uma vez que é mais do que capaz de lidar com qualquer coisa que a Rússia jogue em seu caminho. Mesmo quando o inimigo lança um ataque massivo, com tanques, veículos blindados e mais de 100 soldados, as armadilhas inteligentes e emboscadas estratégicas da Ucrânia estão sempre à espera para pegá-los desprevenidos. É um enorme impulso para os defensores ucranianos e uma perda catastrófica para os invasores russos. Pois na próxima vez que os soldados russos forem instruídos a embarcar em seus tanques e veículos de combate para capturar uma cidade ou vila próxima, eles se lembrarão do ocorrido aqui. Eles saberão que defesas improvisadas, como estruturas anti-drone soldadas em seus veículos, não os protegerão. Eles se preocuparão com os esconderijos dos ucranianos e seus planos. Eles estarão com medo e quando os soldados estão assustados, é muito mais provável que cometam erros caros, caindo nas mãos de seus oponentes. Além disso, este não foi o único exemplo da Ucrânia derrubando tanques russos nos últimos dias. Outro raro ataque russo, baseado em veículos, ocorreu perto de Pokrovsk, uma cidade em Donetsk que tem sido palco de intensos combates recentemente.
Enquanto os defensores ucranianos se entrincheiram e os russos jogam tudo o que têm na tentativa de tomar a cidade, não há dúvida de que os russos ganharam terreno na área local. Eles usaram sua vantagem de pessoal com bom efeito. Estima-se que o exército ucraniano tenha perdido cerca de 10 mil soldados, enquanto a Rússia, apesar de sofrer mais de 1 milhão de baixas, continua a ter um número relativamente grande de pessoal em serviço ativo, com dezenas de milhares a mais sendo dito que se alistam ou são recrutados à força para as fileiras a cada mês. O desequilíbrio no tamanho dos exércitos permitiu que as forças russas marchassem para certas áreas, praticamente sem oposição, com os ucranianos tendo que concentrar seu menor número de tropas em locais-chave e desistir de territórios menos importantes ao longo das linhas de frente. Por causa disso, a Rússia ganhou terreno ao nordeste de Pokrovsk, bem como ao sul, cercando lentamente a cidade e se preparando para um grande ataque. Com os russos tão próximos da cidade, as principais estradas que levam a ela estão ao alcance de seus morteiros e drones. A Ucrânia não pode mais mover veículos com segurança para dentro ou para fora, resultando em uma situação sombria. E um jovem soldado ucraniano, apelidado de Vênia, resumiu recentemente a gravidade do que Pokrovsk está enfrentando em uma entrevista para o Kiev Independent. A cidade resiste, mas os flancos mostram o que está ocorrendo. O inimigo está se aproximando pela lateral, tentando cortar a estrada principal. Se eles chegarem muito perto, teremos que recuar. Infelizmente, é apenas uma questão de tempo, e uma vez que isso aconteça, eles podem tomar a própria cidade sem muita luta. Por enquanto, no entanto, a Ucrânia ainda está resistindo, e fortemente. Os russos, recentemente, tomaram medidas desesperadas para tentar quebrar a determinação do inimigo de uma vez por todas, dado o quão forte ela é. Eles retiraram tanques antigos de instalações de armazenamento e os enviaram para o flanco sul de Pokrovsk. Só há um problema. Os russos moveram seus tanques para uma estrada da morte. Especificamente, a estrada que conecta o reduto russo de Seliadov com a pequena vila de Shevchenko, situada a apenas alguns quilômetros ao sul de Pokrovsk. Esta estrada tem se provado insegura para tanques e veículos blindados russos. De fato, um analista de inteligência de fonte aberta, chamado Andrew Perpetua, recentemente postou uma imagem aérea da área, destacando os restos de quase 150 veículos russos destruídos ao longo de apenas uma seção de estrada de 2 milhas, não muito longe de Shevchenko. Ele continuou a acrescentar que há uma história muito semelhante nas estradas circundantes. Se você imaginar que eu mapeei uma estrada, certo? E é só porque havia um vídeo de um cara dirigindo pela estrada. Então, cada única estrada é assim. E grande parte dessa destruição é obra de apenas um batalhão ucraniano local de uma brigada não especificada, que contou com o apoio de equipes de drones, para basicamente tornar impossível a chegada de qualquer caminhão ou veículo de suprimentos russo em Shevchenko. Sempre que um veículo russo entra na área, ele é avistado e eliminado antes que o motorista tenha tempo de colocá-lo em marcha a ré. Mas parece que os russos não aprenderam a lição, porque ainda enviaram um monte de veículos blindados por aquela estrada em direção a Shevchenko. Talvez pensassem que os ucranianos que guardavam a área estavam enfraquecidos ou haviam recuado. Talvez eles pensassem que finalmente era a hora certa para lançar uma carga final em Shevchenko e então avançar para a vitória em Pokrovsk. No entanto, enganaram-se redondamente. A 155ª Brigada Mecanizada da Ucrânia estava pronta para eliminá-los. A brigada publicou no Telegram detalhes sobre o ocorrido, incluindo um vídeo mostrando seus ataques bem-sucedidos aos veículos russos. A postagem dizia: ações coordenadas das forças de artilharia e sistemas não tripulados da 155ª Brigada Mecanizada frustraram outro assalto na direção de Pokrovsk. Pela primeira vez em muito tempo, o inimigo lançou veículos blindados na batalha. E novamente em vão, toda a coluna inimiga foi destruída. Pokrovsk resiste. A 155ª Brigada ombra mantém a linha. As imagens de vídeo mostram a eficácia e precisão dos soldados ucranianos e pilotos de drones. Mesmo quando os veículos russos tentaram evitar seus ataques, com alguns atravessando campos próximos, eles foram caçados com sucesso e explodidos um após o outro. No final, era uma história semelhante à que havia sido perto de Siversk.
Uma vitória ucraniana completa, com nada além de pilhas fumegantes de metal russo espalhadas pela estrada e pelos campos. É também outro exemplo da superioridade dos drones ucranianos. Embora a Rússia possa ter mais drones, produzindo milhares em suas vastas fábricas e lançando centenas deles em direção a Kiev e outras cidades diariamente, a Ucrânia é muito mais eficaz no uso dos drones à sua disposição, incluindo alguns excelentes modelos domésticos, para eliminar alvos de alto valor, tanto em seu próprio território quanto bem atrás das linhas inimigas. A luta não terminará aqui. Os russos continuarão pressionando. É provável que eles lancem mais ataques em direção a Pokrovsk nos próximos dias e semanas. E a inteligência ucraniana também sugere que o exército russo tentará em breve ataques adicionais em Siversk e nos arredores. Eles podem eventualmente capturar ambas as áreas, mas por enquanto a Ucrânia está resistindo. Está tomando decisões estratégicas inteligentes e superando seu inimigo repetidamente, lançando ataques surpresa devastadores e emboscadas nos locais que mais importam. Agora, saiba mais sobre os últimos sucessos da Ucrânia em nosso vídeo detalhando como as forças armadas do país, de alguma forma, desafiam as probabilidades quase impossíveis para recapturar um local-chave na região de Sumy. Veja como um ex-general do Exército dos Estados Unidos da América e ex-chefe da CIA acredita que a Ucrânia e aliados podem encerrar esta guerra definitivamente. Por fim, inscreva-se em nosso canal de notícias confiável para mais relatórios diários e análises em vídeo detalhadas das linhas de frente da Ucrânia e além.